os alunos e alunas do nosso curso básico para passistas na Seara Espírita Aprendizes do Evangelho. Meu nome é Antônio e fui encarregado de ministrar essas aulas básicas sobre os conhecimentos necessários para se trabalhar numa sala de passe, em nome do Mestre Jesus. Hoje, nessa aula, falarei sobre os desequilíbrios dos centros de força, ou dos chakras, ou dos centros bioenergéticos. Esse conhecimento nos proporciona uma visão um pouco mais ampla do que pode acontecer conosco ou com aqueles que estão à nossa frente quando esses centros estão desequilibrados, estão sem a sua plena ação. Vamos então ao nosso encontro. Falaremos primeiro sobre o coronário, é o centro de força, é o chakra que está sobre a nossa cabeça. Ele está ligado à nossa glândula pineal e ao nosso córtex cerebral. Falaremos sobre córtex e glândula pineal em outro momento. O chakra coronário ele é responsável pela nossa capacidade de maior captação de energia cósmica e por estabelecer o nosso contato com as esferas superiores do universo. Vejam a importância desse centro. Cuidar dele é muito importante. O chakra coronário ele vai estabelecer a nossa conexão com a espiritualidade e a integração de todo o nosso ser físico, o nosso ser mental e o nosso ser espiritual. É esse chakra que nos coloca além do mundo físico onde estamos, criando em nós um sentimento de totalidade. Portanto, é o coronário que capta a energia do prana, falaremos sobre prana depois, e alimenta os demais centros de força, auxiliando na nossa meditação, no nosso desdobramento, no nosso trabalho na sala de passe. O desequilíbrio do coronário nos deixa fora de sintonia com a espiritualidade, provocando distúrbios mentais, psicológicos, porque nós não encontramos mais nenhum significado na vida. A vida é vazia, é cinza, ela é insensível. Nós nos sentimos separados do todo e desconectados da unidade, que é o Pai. O desequilíbrio do coronário também impede o nosso intercâmbio com a espiritualidade superior. E nós perdemos com isso a oportunidade de crescer e evoluir nesta existência. O coronário é o centro de força onde várias formas de obsessões e possessões acontecem. Cuidar do coronário através do estudo, através do pensamento bom, através da vontade de socorrer, através de se tornar melhor a cada dia, é proteger a si mesmo de influências as mais perniciosas que possam existir. E aqui nós temos o centro de força, o frontal, esse que está aqui piscando. Esse centro de força frontal, ele vai regular as nossas atividades da inteligência. É o ponto de abertura da nossa visão interior. É o ponto de abertura da nossa visão espiritual e de inspiração. O chakra frontal está associado a ideias criativas e intuitivas, e o seu desequilíbrio vai provocar em nós desinteresse pelo presente, medo do futuro e fazendo com que em nós se manifestem ideias e conceitos mentais confusos e geralmente muito negativos, que podem sim abrir campo para a obsessão mental, para a perturbação psíquica. Nós podemos apresentar problemas de sono, de sonhos perturbadores, de alucinações visuais e auditivas, quando este centro está em desequilíbrio, porque ele está intimamente interligado com o coronário, que ambos estão ali dependendo da atuação da pineal, dos campos eletromagnéticos que chegam na pineal e são transformados em campos eletroquímicos que vão estimular diversas áreas do nosso córtex cerebral. Tá bem? Então, o desequilíbrio do frontal provoca em nós desequilíbrios de visão, desequilíbrios de audição e desequilíbrios de percepção. E falaremos agora sobre o centro de força laríngeo, esse que está aí piscando, abrindo e fechando.
Esse chakra, esse centro de força laríngeo, ele está diretamente ligado à nossa tireoide, às nossas cordas vocais, às nossas vias respiratórias, à nossa traqueia, aos brônquios e ao nosso pulmão. Esse centro, ele controla a forma, a nossa expressão verbal, influindo também sobre o nosso sistema auditivo. Quando existe o bloqueio deste chakra, desse centro de força, nós ficamos cheios de incertezas, indecisões, entramos em dúvida, entramos em desânimo. Para nós, tudo é muito vago, muito superficial. Ele é o centro de força onde a psicofonia acontece, tanto dos amigos espirituais quanto dos espíritos sofredores, obsessores. Vamos falar agora sobre um outro centro de força muito importante, que é o centro de força cardíaco. O centro de força cardíaco, ele vai regular as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele é o centro de força que trabalha a simpatia, que trabalha a ternura, que trabalha a compreensão, a compaixão, o amor ao próximo, o respeito ao próximo. É a sede do nosso eu superior, onde a nossa alma está assentada, ela está ali trabalhando em si mesmo. Controla também a entregação de nossas forças superiores e inferiores. Equilibra a nossa autoestima e a capacidade de nós darmos e recebermos amor. Trabalhar esse centro também é muito importante. Quanto maior, mais aberto esse centro de força for, esse chakra, maior a nossa capacidade de amar a nós e aos outros. Esse centro de força cardíaco tem a capacidade de transformar as energias do cosmos em energia, por exemplo, de cura física. E a harmonia desse centro de força acentua as atividades positivas no tocante à realização das coisas da nossa vida e nos faz ver as outras pessoas como sustentáculos, como alicerces, destacando, portanto, a perfeita harmonia entre a vontade humana e as leis divinas. Quando nós temos traumas ligados a relacionamentos afetivos, esse é o centro de força diretamente afetado, o cardíaco, provocando o desequilíbrio neste chakra. Ele é muito utilizado na nossa sala de passe, pelos passistas, pelos mentores e também pelos adversários espirituais. Eles sabem, sim, como atuar sobre o centro de força cardíaco para desequilibrá-lo, mesmo quando nós estamos nos esforçando para mantê-lo aberto, pulsante, vigoroso. Eles vão tentar trabalhar para nos desequilibrar, para nós nos entristecermos, para nós nos aborrecermos com pessoas ou com a própria vida. O próximo centro de força é o centro de força gástrico, ou umbilical ou solar, tem vários nomes. Ele é um centro de força que vai influir nas nossas emoções e é através dele que nós vamos perceber o ambiente hostil ou as vibrações afetivas que estão no ambiente. Quando esse centro de força gástrico está desequilibrado, nós temos uma propensão, uma queda para a raiva, para a violência, nós temos dificuldade de expressar autoconfiança, nós ficamos sem criatividade, nós somos incapazes de nos colocarmos em sintonia com as pessoas, com os locais, nós sentimos carência de autoestima. O centro de força gástrico, umbilical ou solar, é o centro preferido para que os sofredores e obsessores, de uma forma geral, se liguem, se conectem a nós. Portanto, o desequilíbrio do gástrico pode sim causar grandes interferências no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, assim como os demais. Vejam que todos os centros de força, eles têm a sua capacidade e a sua fragilidade, mas todos eles estão interconectados e todos eles estão sujeitos à nossa vontade, ao nosso desejo, ao nosso pensamento. Então, o equilíbrio ou o desequilíbrio dos centros de força depende de nós mesmos, depende do que é que nós estamos fazendo da nossa existência, do nosso aprendizado, da nossa forma de entendermos a vida. Vamos para o centro de força esplênico, está ligado ao baço. Esse centro de força, esse chakra, ele está geralmente ligado à
nossas emoções também. E problemas emocionais, quando surgem, podem gerar dificuldades em nós darmos e recebermos de forma intensa prazer ou sentir dor. Nós podemos manifestar histeria, nós podemos ter excesso de preocupação com o futuro, nós podemos estar muito preocupados com o bem-estar dos outros, com a preservação da própria existência, e é o centro de força preferido para as vampirizações. Quando os espíritos vampirizadores vão atuar sobre nós, esse é o centro de força-alvo. E nós precisamos entender que, além dele trabalhar essas questões das emoções, das interligações com as pessoas e com o ambiente em que nós estamos, ele também é muito responsável pelo nosso sistema imunológico, pelo nosso desencadear de campos de energia que nos mantém saudáveis ou doentes. Esse centro de força tem essa grande importância para todos nós. Agora vamos para um outro centro de força, que é o centro de força sexual, o genésico, né? O chakra genésico. Quando ocorrem bloqueios ou desequilíbrios nesse centro de força, podem aparecer, vejam, instabilidade social, instabilidade emocional, uso incorreto da vontade, pode ocorrer impotência ou exacerbação da vontade de se fazer sexo, e ele vai gerar desespero, medo, falta de praticidade, e é o centro de força preferido dos espíritos obsessores na área sexual, estimulando em nós vontades ou desejos que vão contra a nossa própria percepção moral, contra a nossa própria ética, mas ele é tão estimulado que nós, às vezes, caímos em situações de perversidade ou de desequilíbrio sexual sem entendermos por que estamos fazendo isso. Precisamos trabalhar esse centro de força com esse objetivo de entender que ali pode sim estar ligados ou sob influência de espíritos obsessores da área sexual. E temos o centro de força básico. Esse centro de força ele tem a função de captar e distribuir a força primária que vem da Terra, a energia telúrica, para todo o nosso organismo. E ao absorver essa energia através daquilo que chamam de Kundalini, ele vai reativar os demais centros de força. Essa energia do básico, ela sobe pela nossa coluna, alimentando a nossa coluna e se distribuindo. Sua potência física vai combinar com a vontade de viver. Ela vai dar a cada um de nós a força e a vitalidade. E nós vamos nos encontrar bem fundamentados na vida física. Ele faz com que nós tenhamos uma forte vontade de viver. Quando ele ativa os demais centros de força, as pessoas ao nosso redor recarregam também os seus sistemas de energia. Aprender a conectar esse centro de força com as energias que emanam da Terra para alimentar e ativar com maior intensidade os demais centros de força também é um trabalho que depende muito da nossa vontade, de como nós entendemos a vida e como o que desejamos fazer dela. E aqui nós temos todos os centros de força interligados. Vocês vão perceber que eles estão abrindo e fechando numa certa sequência, num certo campo de movimentação. O importante aqui é vocês entenderem a interligação que existe entre todos eles, como um influencia o outro, a quais glândulas eles estão ligados em nosso corpo, como essas glândulas trabalham em função dos campos de energia, do abrir e fechar dos nossos centros de força, e também perceber que aquele centro de força que comanda todos os demais, mas que também sofre a influência de todos os demais, é o coronário, esse centro que eu estou mostrando aqui. Tá bem? Ele está ligado à nossa pineal, ou antigamente aquilo que chamavam de epífise. Portanto, compreender a importância da interligação dos centros de força é compreender que trabalharmos a nós mesmos vai afetar todos eles
e eles sim responderão, trazendo em nós equilíbrio e resistência aos ataques e aos processos de doença que podemos sofrer. E aqui nós temos, por exemplo, o centro de força coronário e, em seguida, nós temos o centro de força frontal. Estamos falando aqui, por exemplo, do esplênico, esse centro aqui, ó, que vai acontecer daqui a pouquinho, é o centro das vampirizações, o gástrico, que é dos sofredores de obsessores, o cardíaco está ligado ao nosso trabalho de passe, à ação dos benfeitores, aos processos de doação de energia. O laríngeo está ligado às psicofonias, não só dos mentores, mas de outros espíritos. Existe um centro de força chamado meral, que não está aqui, que é muito utilizado para a psicografia, onde vai ativar centros do nosso ombro e nós tendemos à vontade de fazer psicografia. Então eu trouxe aqui nesse slide todos os centros vitais, os chakras, os centros de força e como eles podem sim estar ligados a nós. Aqui é importante entender que os centros de força não estão no corpo físico, eles estão no duplo etérico e no perispírito. E vejam com bastante atenção, existem algumas ramificações aqui, ó. Essas ramificações, esses risquinhos, são os nossos plexos nervosos do tronco. Existem outros plexos nervosos. E o centro de força, esse canalzinho está ligado no ponto de interseção da ponta do centro de força com a área do plexo nervoso. E essa ligação é que proporciona em nosso corpo físico as sensações que nós registramos daquele que podemos chamar do mundo espiritual, onde o centro de força, abrindo e fechando, vai trazer as nossas percepções e as nossas sensações. Então, nós vamos deixar aqui até a próxima aula, e esse é um resumo muito básico sobre centros de força, tá bom? Nós poderemos ter aulas de horas sobre cada um deles, e não é o propósito do nosso curso básico. Muita paz a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Paz, irmãos e irmãs.